Eu sempre costumo dizer que não existe o líder certo e errado. Existe o jeito que você é e você saber trabalhar suas limitações. Você pega eu, líder, eu sou um líder de dominância e conformidade. Um tipo de líder, Milton, que é muito focado em resultado. Precisa dar resultado, resultado, resultado. E líderes que são de D e C, eles têm dificuldade na parte de relacionamento com os seus liderados. Eles não reservam esses minutos de qualidade. Você vê, a princípio eu seria um péssimo líder. Só que o legal, Milton, é que eu sei das minhas limitações. Então, com isso, o que eu faço? Eu controlo. Eu preciso reservar mais tempo com os meus liderados. Esse negócio de dominância, influência, estabilidade e conformidade é mais ou menos assim, né? Eu me conheço. Eu aceito as minhas limitações comportamentais. Eu controlo as minhas limitações comportamentais. Você vê, um C é uma pessoa inflexível, tudo é do jeito dela, da forma dela. Isso não é um comportamento de um liderante Desculpa, quando você diz assim, um C... É uma pessoa de conformidade. É uma pessoa de conformidade. De conformidade. É que a gente acaba usando as primeiras letrinhas, né? Então, eu controlo essa inflexibilidade. E de tanto controlar, eu me transformo. Né? E eu começo a mudar comportamentos limitantes que atrapalham a minha liderança. Bom, a Carmen, com base numa história que você já contou para nós hoje, a história da Carla, faz a seguinte pergunta. Até que ponto o líder deve se envolver nas questões pessoais de seus subordinados? Como gerente de uma loja, às vezes fico sem saber quando os vendedores me procuram para relatar problemas pessoais. Às vezes até como desculpa para o não cumprimento de determinadas metas. Exato. Isso daí é uma linha realmente muito tênue, né? Você não pode avançar de uma forma muito forte, senão você acaba virando psicólogo e não um líder. Né? Você vê, no caso da Carla, né, eu fiz um trabalho para ela buscar um sonho. De repente, o líder, ele pode fazer um trabalho com esses liderados, né, para eles resolverem um problema. Mas ele não pode permitir que esses problemas sejam motivos para ele não ter resultado. Porque de repente a pessoa tem um problema em casa, e se o líder tem que falar isso, você tem um problema na sua casa, se você trouxer esse problema para cá e ele atrapalhar de uma forma muito intensa, você vai ter dois problemas. Você vai ter um problema em casa e aqui dentro da organização. Então realmente tem que saber separar isso daí. Você vê, no caso da Carla, foi a conquista de um sonho. Né? Eu já encontrei alguns liderados meus, né, problema com marido, com mulher, tal. A gente orienta, dá algumas informações baseado na nossa experiência, vai procurar uma assistência social, vai procurar um psicólogo, alguma coisa, mas realmente tem um limite aí. Porque nós não somos psicólogos, somos líderes. Né? Precisamos levar as competências das pessoas para fazer eles buscarem resultados. Mas isso não cabe num estilo de liderança afetivo, que é um dos estilos de liderança que você, inclusive, descreve? Exatamente. Né? O estilo afetivo, ele é um estilo, Milton, que ele deve ser usado para você aplicar um feedback positivo no seu liderado, que poucos líderes fazem isso. Flagrar as pessoas fazendo coisas boas, porque normalmente a gente flagra fazendo as coisas erradas, né? O estilo afetivo se deve usar para conjugar o verbo inspirar, até mesmo de uma forma mais superficial contribuir com problemas pessoais da pessoa. O problema, Milton, é o líder que exagera muito nesse estilo, ele está todo momento utilizando isso daqui, na cabeça dos liderados cria algo mais ou menos assim, ó, eu posso errar, porque o meu líder vai passar a mão, o meu líder ele vai, de repente, suavizar esse processo. Então, ele é um estilo que eu não posso estar todo momento utilizando. Existem momentos de estar utilizando esse estilo. Né? Exagerou, você corre esse problema de a pessoa começar exatamente a montar em cima desse líder. Você até descreve assim os estilos de liderança afetivo, autoritário, coaching, participativo, diretivo, modelador, visionário, laissez-faire. E aí, pergunta aqui a Carmen. Aliás, a Carmen não, a Carmen eu já fiz a pergunta, mas pergunta aqui deixa eu ver, aqui o Márcio. Na opinião do entrevistado, sua, Ricardo, quais são os ingredientes que tornam um líder mais próximo de um ótimo líder, aquele líder perfeito? E por que eu faço essa pergunta falando aqui sobre os estilos de liderança? O líder perfeito é aquele que combina todos esses estilos? Na verdade, eu acho que a palavra combinar ela não é muito adequada, mas ele sabe usar no momento certo. Por exemplo, o estilo participativo. Às vezes, eu tenho níveis de maturidade dentro da minha empresa liderados com um nível de maturidade alto. Alta competência e alto comprometimento. O legal é você usar esse estilo participativo. Né? Eu mostro o problema, eu mostro a missão do departamento e peço a participação das pessoas na solução do problema ou na missão.
Quando eu uso o participativo, Milton, o que acontece? Eles ficam mais engajados. Talvez para liderados que têm um nível de maturidade mais baixo, né? Baixa competência, o comprometimento não é muito legal, o estilo mais apropriado já é o modelador. Eu vou modelar. Eu não vou pedir a participação dele na tomada de decisão. Eu vou falar o que eu quero e como eu quero. Eu vou desenvolver através dos meus modelos essa pessoa. Se eu estou percebendo um liderado, né, que de repente ele é um que a gente chama de M5, né, um nível de maturidade lá em cima, tal, eu uso mais o estilo diretivo. Eu falo, cara, nós estamos com esse problema, temos essa missão, vai. Ele tem um nível de maturidade muito alto. Eu estou com um liderado que está em processo de desenvolvimento, eu vou usar um estilo coach. Eu vou inspirar essa pessoa a buscar a situação de aprendizado, a voltar à universidade, fazer uma pós, um MBA, né? Eu vou usar aqueles minutos de qualidade. Você vê até o estilo autoritário, Milton. Tem momentos que a gente deve usar, principalmente em momentos de crise. Não dá para conversar, não dá para participar. Eu tenho que colocar decisões abaixo. Cuidado com o tom de voz, com as palavras que usa, mas eu vou ter que determinar o que é para fazer. Então, todos esses estilos aí, existem momentos que é melhor usar um, momentos que é melhor usar outro. E talvez um líder completo, ele saiba usar cada um desses estilos no momento certo e na hora certa. Pergunta encaminhada por Dimas, pelo e-mail. Até que ponto o conhecimento técnico é importante para o líder hoje, que está na faixa dos 40, 50 anos? E aí ele complementa, exerço um cargo de chefia e confesso que não consigo acompanhar todas as evoluções na área de informática, por exemplo. Tudo que os jovens tratam hoje. Posso me manter como líder dessa forma? Existe uma pesquisa que ela mostra que a cada 10 demissões nas empresas, vamos entender, a cada 10 insucessos, 8,7 são por problemas de comportamento. E apenas 1,3 a cada 10 demissões insucessos é por deficiência técnica. Então, a minha resposta para ele é assim, vai buscar esse desenvolvimento técnico, né? Não tenha dúvida que isso daí é preciso, mas desenvolve mais o seu processo de liderança. Como influenciar e persuadir essas pessoas para o resultado? Eu acho que um líder ele não precisa ter um conhecimento técnico lá em cima, né? Quanto mais ele tiver, obviamente menor. Mas através dos conceitos de liderança, talvez ele consiga conduzir melhor esse pessoal ao resultado, né? Saber extrair mais desse seu pessoal. O fato dele não conseguir acompanhar essas inovações tecnológicas, por exemplo, combina um pouco com aquilo que nós estávamos conversando de liderar esta geração nova que está chegando. Você se referiu à geração Y, Exato. Mas a própria geração Z que já começa a colocar o pé no mercado de trabalho. Não tenha dúvida. dúvida. Quer dizer, eles estão muito mais antenados, muito mais conectados. Uma pessoa com uma idade mais avançada, que já não está tão adaptado com essas novas tecnologias, não perde o seu papel de líder por causa disso. Não tenha dúvida, não perde de forma alguma, né? Eu vou buscar conhecimento, vou buscar desenvolvimento nessa área, né? Mas a minha forma de liderar, de conseguir extrair essas informações, você vê da tecnologia, né? Eu quero desenvolver os sistemas aqui em Java, desenvolver os sistemas já tudo focado para a internet e tal, que é tudo de uma forma imediatista. Né? Muitas vezes o líder tem que frear um pouco isso daí. Isso aqui é uma coisa em passos, em processos, né? Em etapas que a gente vai fazer para conseguir isso daí. Porque senão eles vão dessa forma toda tumultuada em cima disso daí e aí os resultados realmente não vêm. Liderar é administrar as diferenças? Não tenha dúvida. Esse perfil comportamental D, o I, o S e o C não é só dominância, influência, estabilidade, isso, conformidade? Isso, é que eu estou tão habituado a falar que já sai, né? Esses 4 perfis comportamentais não é apenas o líder, né? A pessoa que lê o livro ou participar do treinamento, ela vai pegar essa ideia, essa tecnologia. Você olha para os seus liderados, eles também são isso. Então, às vezes, você tem pessoas de dominância na sua equipe, de influência, estabilidade, conforto. Eles são diferentes. E o líder precisa conhecer essas diferenças. Você vê, eu preciso delegar uma atividade que precisa ser rápida, vai ter problema. É melhor eu delegar para um D, uma pessoa de dominância. Eu preciso de uma tarefa que tem que ter erro zero, né? Perfeccionismo total. Eu delego para uma pessoa de conformidade. É algo que precisa influenciar, persuadir um outro departamento, um cliente, uma outra área. É uma pessoa de influência que vai cair melhor nisso daí. Cada um dos perfis comportamentais, ele se adequa melhor a um tipo de atividade. E o líder conhecendo isso, ele manda os seus liderados a missões, né, com a pessoa usando os comportamentos mais adequados para aquilo. São essas diferenças que você falou.
Ricardo Piovan, eu imagino que todos que acompanharam aqui a nossa entrevista ficam imaginando assim, então eu sou capaz de ser um líder. Se tivesse que passar para eles o seguinte, qual o primeiro passo que você tem que tomar, dar para ser um líder no seu ambiente de trabalho, no seu grupo de influência? Vamos falar duas coisas. A primeira, busca conhecimento, busca desenvolvimento. Reveja os seus conceitos de liderança. Dale Carnegie deixou uma frase muito interessante para a gente. As pressões e adversidades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Não está conseguindo resultado na sua liderança, vai buscar desenvolvimento. Agora, quer uma dica bem prática, para de repente você começar a fazer daqui a pouco com o seu pessoal? Adiciona valor ao seu pessoal. Sabe, toda reunião que você tiver, cafezinho, bate-papo, está conversando com o liderado, reserva ali alguns minutos de qualidade e adiciona valor, adiciona competência, adiciona algum conhecimento para o seu liderado. Ele fica tão grato quando você faz isso com ele, quando ele sai de uma reunião assim, nossa, entrei nessa reunião com essa tanto de competência, saí com um tantinho a mais, ele fica tão grato a isso, de uma forma até inconsciente, que quando você comanda, pede para fazer alguma coisa, eles fazem de uma forma natural. Porque eu me desenvolvo com o meu líder, eu me desenvolvo com aquela pessoa com quem eu trabalho. Adicionar valor. Ricardo, muito obrigado pela conversa de hoje aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Milton. Lembrando que o Ricardo Piovan é consultor, tem se dedicado ao desenvolvimento de líderes e é autor de O Livro do Líder Completo. Como inspirar, motivar e ampliar as competências dos seus liderados, que foi lançado pela Reino Editorial. Quero agradecer também a você que participou pela internet deste Mundo Corporativo, seja pelo e-mail, seja pelo Twitter. Muito obrigado e até o próximo capítulo.